pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês como fazer um porta-tempero em biscuit. A gente utilizou esse de vidro de papinha, tá? Eu usei esse mais compridinho, mas vocês podem utilizar aquele que é menorzinho, que o efeito é o mesmo, vai ficar tão bonito quanto, tá? Então, vamos lá aprender. Para começar, nós utilizamos massa verde, tá? Essa massa é a massa natural, tingida com tinta óleo, tá? E nós vamos fazer as folhinhas de alface. São essas folhinhas aqui. Então, eu vou pegar aqui um pouco de massa. Vou dar uma sovada. E aí, vou abrir com um rolo. O que eu utilizo aqui como base para abrir a minha massa são aquelas contracapas de encadernação, tá? Como vocês podem perceber, ela não gruda e eu acho bem bacana e o custo é bem baixo. Aqui, quanto mais fino você abrir a massa, melhor, tá? Vai ficar mais delicado o trabalho de vocês. Pra cortar as folhinhas de alface, eu utilizei o cortador oval, tá? Aqui ainda tem um menorzinho, então eu descarto esse e utilizo este aqui. Este aqui. Para cortar as folhinhas de alface, eu utilizei os cortadores ovais, tá? Então, aqui ainda tem um bem menorzinho, que vai aqui dentro e não está aqui. Eu descartei este, que no caso seria o segundo. Este. E vou utilizar este cortador aqui. Então, para cada vidro que eu for fazer, eu vou utilizar 4 folhinhas de alface. Aqui eu vou cortar 3. Só para vocês terem uma ideia de como é que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Cortei a folhinha de alface, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma afinada nas pontas, tá? Dei uma afinadinha nas pontas. Aí, com um cabo de pincel, da sua preferência, vocês vão dar uma afinadinha na folhinha. Dá uma boleada na folha, tá? Boleou, nós vamos franzir. A gente dá uma franzidinha. Aqui. Não tem regra, tá, gente? Pode franzir da forma como vocês quiserem aí. A gente vai dar uma franzidinha. E com o mesmo cortador, eu vou cortar essa parte feia que eu achatei. Tá? Certinho? Então, eu tenho este aqui. Voltamos aqui já com as 4 folhinhas, tá? Aí vocês observem que cada uma é de um jeito, ó. Elas não ficam iguais, não tem uma regra. Então, assim, é bem prático de fazer. A tampa do potinho eu já encapei. Pra encapar essa tampa eu já usei massa que eu comprei tingida, de pele morena, tá? Porque eu acho que é um tom de pele, assim, um tom de massa bem neutro pra fazer essas tampas de potes de cozinha. Sem contar que, assim, você utiliza branco, mancha, suja. E se você utilizar dessas cores, eu acho que é até mais prático. O que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou pegar esse pote e vou começar a colar as alfaces que a gente fez. Essa parte a gente cola molhado mesmo, tá? Porque a gente precisa dar um formato, ver se encaixa direitinho, né? Então, a primeira, eu tô passando cola aqui, tá? E eu vou colar. Não pode ser muito pra fora, tá, gente? Por quê? Bem que ele vai encolher, mas se a gente coloca muito assim pra fora, fica ruim, né? Pra gente depois dar o formato. Na hora que seca, ele pode quebrar a ponta. Então, aqui, ó, eu encaixei uma dentro da outra. Eu vou colocar aqui um pouquinho de
Cola, gente, é pouquinho, tá? A gente coloca aqui. Aí eu já venho com a outra folhinha. Tá? Vou levantar essa pontinha, eu vou colar aqui também. Vou dar uma encaixadinha. E vou na última folhinha. Um pouquinho de cola. Vou na última folhinha, aqui um pouquinho de cola. E aí a gente vai encaixar aqui uma por cima e a outra aqui embaixo da última que a gente colocou. Não tem regra, tá, gente? É uma composição assim, bem aleatória, mas que fica bem bonitinha. Aqui eu tô dando uma apertadinha nessa bordinha, que ela vai encaixar e vai ficar bonitinha. Fica mais certinha, tá? Aqui não tem uma regra. Eu dou uma levantada assim, dou uma acertada. Tá? E aí ela vai secar. Ela vai secar e eu vou mostrar pra vocês a diferença de tamanho. Com esse tamanho, ficou esse tamanho de folha, tá vendo? Imenso, assim. Quando seca, ele vai ficar assim, ó. Então, ele diminui bastante a folhinha, tá? Se eu colar a folhinha seca, igual ela tá aqui, ó, eu não consigo dar esse acabamento de colocar uma embaixo da outra. Fica mais difícil. Certinho? Então, agora a gente vai fazer os elementos que a gente vai colocar aqui em cima, tá bom? Bom, pessoal, vocês podem perceber que aqui a gente colocou alguns elementos, cada um de uma cor diferente. Então, eu vou mostrar pra vocês como a gente faz cada um deles. E, na verdade, é tudo muito simples, tá? E aí, vocês podem fazer vários, deixar secar, porque o ideal é que você colhe todos esses elementos aqui já com já eles secos, tá? Pra você não estar amassando na hora de colocar, porque a gente ajusta pra eles ficarem bem próximos, tá? Então, de preferência seco. E aí, eu vou mostrar pra vocês como a gente modela cada um deles. Bom, gente, então vamos lá pesar as quantidades de massa que a gente precisa para fazer cada um dos elementos que a gente vai colocar em cima do pote de tempero. Aqui eu tenho massa verde, tá? Para não ficar da mesma cor que eu utilizei no alface, eu coloquei um pouquinho só de massa marrom. Então, a gente vai pesar aqui, ó. Ele tem em média 1,7, 1,5, 1,7, tá? A gente vai usar para fazer azeitona. Vocês façam aí a quantidade que vocês desejam, tá? E é assim, você vai pegar, vai fazer a bolinha. Fez a bolinha, eu dou uma leve... assim, dou uma leve achatadinha nela, assim, pra ela ficar nesse formato, tá? Aí, vocês vão utilizar essa ferramenta. Essa ferramenta, gente, eu não encontrei em nenhum dos kits da Blue Star. Isso aqui eu comprei, paguei bem baratinho, é o jogo de esteca mais barato que tem no mercado, não tem nem marca, tá? E eu encontrei esse aqui, que é ideal pra você fazer isso aqui, ó, tá? Se você não tiver, você pode pegar qualquer ferramenta nesse formato e fazer como se fosse uma cruz, tá? Então, aqui nós temos a azeitona. E dessa mesma forma, a gente vai fazer com azeitona preta. A azeitona preta, na verdade, é marrom. A quantidade, o peso, na verdade, é o mesmo. A gente vai fazer a bolinha, vai rolar um pouquinho só, ó. E vai fazer a marcação, tá? Next. Aí, nós vamos fazer o tomate. O tomate, vamos ver aqui quanto deu de pesagem. 1,3 e... deixa eu ver o tomate... 1,3, tá? Em média, gente, 1,5, tá? Já tá ideal pra esses que são mais pequenininhos. O tomate a gente vai fazer a bolinha, tá? Esse aqui é massa vermelha. O tomate a gente vai fazer a bolinha. Fiz a bolinha, coloco na mesa, dou uma leve achatada, tá? Dei uma leve achatada. O pulo do gato, gente, do tomate, são cravos da Índia, tá? Então, esse aqui é o cravo da Índia, aquele que a gente usa em doces, né? Eu corto esta ponta, pra ela ficar assim um pouquinho mais curtinha, ó. E aí eu venho e coloco ele aqui. Viu como ficou com carinha de tomate? Não precisa se preocupar, porque o cravo da Índia, ele não vai estragar, não vai embolorar, não vai acontecer nada, tá? E muito pelo contrário. E ele dura anos e anos e anos. Então, assim, não é uma coisa que você vai falar, ah, não, eu fiz, mas aí vou ter que jogar fora porque embolorou, porque mofou. Não. O cravo da Índia não tem problema, tá? Então, aqui, ó, é só colocar no centro o tomate. E aí nós temos aqui os nossos tomatinhos bem feitinhos. Sim. Agora nós vamos fazer a cebola. Sim, isso aqui é uma cebola em conserva, tá? Então, pra cebola, nós vamos precisar de 2,3 gramas de massa. 2 gramas já tá ótimo, tá? 2,5, em torno disso, certinho?
Aqui eu tô usando massa natural. Ela não tem corante, não tingi de branco, nem nada, tá? Só que tem um pulo do gato, gente. Quando a gente vai utilizar massa natural pura. A massa natural pura, deixa eu mostrar aqui no vídeo pra vocês. Ó, esse aqui é o ovo, tá? Que eu não vou mostrar pra vocês como é que faz, porque é muito simplesinho, né, gente? É o formato do ovo, é tranquilinho, né? Na verdade, sai da coxinha, que é o que a gente sempre utiliza no biscoito, então não tem muita dificuldade. Se vocês forem ver, há uma diferença, ó. Esse aqui, ele tá um pouco mais meio que transparente, tá vendo? Com o tempo, tende a ficar amarelado, tá, gente? Tanto o branco quanto a massa transparente, mas principalmente a massa transparente. E não é o que a gente quer pra nossa cebola, né? Então, o que eu utilizo? Aqui dentro, eu coloquei anil líquido, tá? Esse anil é aquele que as vovós utilizavam lá nos lençóis brancos pra dar uma clareada, sabe? Pra deixar mais branquinho. Isso aqui evita que a massa amarele. Então, você pode colocar nas massas brancas e também nas massas naturais, caso vocês queiram utilizar a massa natural, sem tingimento algum, como é o nosso caso aqui. Lembrando que utilizar anil em massa transparente, em massa natural, não vai tornar a sua massa branca. Então tem gente que fala assim, ai, mas aí eu vou pegar, colocar anil, inclusive eu já vi gente ensinando isso, está hiper errado. Por quê? Aqui eu vou colocar anil, isso aqui vai impedir que quando seque com o tempo amarele, ok? Só que, olha que tom que ele vai ficar depois de seco. Isso aqui nem de longe é branco, né, gente? Eu vou mostrar aqui no palmito que eu fiz, ó. O palmito, que inclusive eu também não vou mostrar pra vocês como é que faz, mas eu já aproveito pra explicar. Vocês vão fazer uma minhoquinha de massa branca, que vai ser o centro do nosso palmito, tá vendo? O miolo do palmito. Depois, vocês vão fazer uma minhoquinha de massa um pouco mais gordinha, transparente, tá? Massa natural, do jeito que ela tá aqui. Vão abrir, colocar o miolinho de massa branca no meio, enrolar pra ficar assim, ó, envolver a massa branca, tá? E depois vocês vão cortar em pedacinhos, tá vendo? Que tá cortado em pedacinhos. E aí você vai ter esse palmito aqui, ó. Tá? Então, assim, não é esse efeito meio transparente que você vai querer num vestido de noiva, um exemplo. Então, assim, não adianta passar anil e achar que vai ficar branco e não vai. O branco tem que ser com corante branco, com tinta branca, da sua preferência, tá? Então, tá, passei o anil. Vou pesar de novo, né? Porque eu acabei juntando pra passar o anil. 2 gramas. 2,3 gramas. Tá bom. Faço uma bolinha, certo? Faço uma coxinha. Fiz uma coxinha, olha, é quase o formato do ovo, por isso que eu não vou mostrar pra vocês como faz o ovo, tá? Vou colocar aqui e vou achatar. Então ele ficou parecendo um peão. Tá vendo? E aí, com essa estequinha, eu vou fazer as marcações da nossa cebola, tá? Ó. Certinho? O mesmo vale pro alho, tá, gente? Só que o alho a gente marca mais. Mas vamos. Bom, nossa cebola tá pronta, tá? E aí a gente vai fazer as cenourinhas. As cenouras também não tem regra, não tem peso, não tem um tamanho ideal, não tem muita regra não. Vocês vão pegar um tanto de massa, fazer a bolinha. Fiz a bolinha, eu vou fazer uma coxinha, mas bem alongada, ó. Tá vendo? E aí, eu vou pegar qualquer ferramenta que tenha essa pontinha, e aí a gente vai fazer marcações, ó. E vou deixar secar. Bom, todos esses elementos que a gente fez, o ideal, como eu já falei, é que esteja seco, para que a gente possa colar aqui, tá? Uma coisa que eu vou fazer também que é bacana, é você pegar um pedacinho de massa verde, e aí a gente cobre esse fundo aqui. Porque se porventura acontecer de ter um espacinho, de secar, as peças darem uma separadinha, você vai ver o alface no fundo e não a tampa, né? Marrom. Então, ó, só cobrir o fundo, tá? Quietinho. Olha a diferença de cor que eu falei pra vocês, ó, gente. Nada a ver. Fica até meio transparente, assim, ó. E aqui foi tingido de branco. Né? Então, as pessoas pegam uma massa natural, colocam anil, como a gente colocou aqui, ó. E saem divulgando que vai ficar assim. E não vai ficar assim. Assim é com massa branca. Tem anil também? Tem.
porque é exatamente para não amarelar, como eu já falei antes. Mas não tem nada a ver as cores, né? Dá pra fazer uma noiva desse jeito aqui. E o nosso palmito. Ó. Como fica bem. Aqui dá pra vocês verem, ó. Eu coloquei o branco dentro do transparente. De preferência, não passem cola como eu fiz agora, tá? Coloquem primeiro, vejam como vai ficar, e aí depois vocês veem se vocês gostaram da posição, da disposição aí das miniaturinhas, aí vocês colhem, tá? Mas nesse caso aqui eu já vou colar. Então, o alface ele ainda tá molhado, então ele vai dar uma ótima aderência. E aí uma coisa que eu procuro fazer é não colocar elementos que tenham assim a mesma cor muito juntos. Então, por exemplo, pegar esse aqui e colocar aqui do lado do ovo. Eu evito, porque eu acho que o contraste fica melhor assim quando as cores são diferentes. Que vocês podem fazer depois com esses potes, até porque é legal sombrear também, né? E sombrear a gente faz com a peça já seca, né? É bacana sombrear. Então assim, se você for sombrear com giz pastel, eu dei uma leve sombreada aqui, ó. Coloquei mais escuro aqui, coloquei um pouco mais claro aqui em volta, né? Eu fiz isso mais mesmo nas folhinhas de alface. Se você for sombrear, depois que você sombreou, você vem obrigatoriamente com verniz. Eu não uso verniz brilhante. Embora eu ache bonito o efeito de brilho, gente. Dependendo do que você vai fazer, é bacana e às vezes é até fundamental. Mas tem gente que taca verniz brilhoso em absolutamente tudo. Vai fazer o noivo, casal de noivinhos taca verniz brilhante, dá a impressão que os noivos estão suados. Então, não acho legal. Nesse caso, eu uso verniz ou fosco ou semi-brilho. É o que eu utilizo. Deixa eu pegar um pra vocês verem. Ó. Eu utilizo esse aqui, da Acrylex. Ó, esse aqui ainda é fosco, tá vendo? Ó. Isso aqui ainda é fosco. Então, eu dou um jato. De verniz em cima da peça absolutamente seca. A peça, gente, tem que estar muito seca. Não vão passar verniz com a peça úmida, com a peça molhada, porque fica feio, né? Não vai ter uma boa aderência ao verniz, começa por aí. E segundo, que quando a gente joga verniz aqui em cima, ele vai criar uma película e vai impedir de secar. O que acontece se a gente abafa um biscuit? Há grande possibilidade de mofar, há uma possibilidade enorme de mofar. Vamos supor que ele consiga secar mesmo assim, vai secar totalmente enrugado, uma desgraça. Então, gente, respeitem os passo a passo do processo. Ah, eu recebi uma encomenda porque acharam esse pote maravilhoso, então eu vou fazer hoje pra entregar amanhã. Não faz isso. Tá? Não faz isso. Deixa secar, faz com um espaço de uma semana, tipo, montei hoje, vou deixar ele secar uma semana inteirinha, sem nada aqui, sem verniz, sem nada. Depois que ele secou, eu venho, dou um jato de verniz aqui, o verniz vai ajudar a conservar a peça, principalmente se eu sombreei, porque se eu sombreei, o sombreamento que eu fiz, ele vai sair com o tempo. Quando eu lavar, ele vai sair certamente, então se eu passar o verniz, eu consigo fixar tudo isso. Olha como é que ficou, gente. Tá? Eu não ensinei a encapar a tampa do pote, porque eu já tenho outros potes onde eu ensino isso. Certinho. Ó. Olha como é que ele vai ficar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma coisa que vocês podem colocar pra acrescentar, se vocês forem fazer esse pote maior, né? Você pode fazer um pote, por exemplo, um saleiro. Eu pego um pote maior que esse e tal, faço um conjuntinho. No pote maior, tem aquelas miniaturas de azeite, tem aquelas miniaturas de sal. Então, vocês podem, depois de seco, depois que você passar o verniz, aí sim com super cola, porque esses apliquezinhos de miniatura que não são feitos de biscuit, que eles têm plástico, né, na composição, não cola com cola branca, cola com cola de biscuit, cola com super cola.
Então vocês vão vir e colocar os apliques, colherzinha de pau. Fica a coisa mais linda do mundo, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil pra vocês, que vocês consigam fazer pra vocês, pra decorar a casa de vocês. E pra vender, ganhar um dinheirinho. Por que não fazer também pra decorar a casa de vocês? Ok? Beijinhos pra vocês e até o próximo.